Está no ar mais um episódio do TechOps Talks. Esse aqui é o número 3, né, Ademar? Isso aí. Caramba, a gente já avançou muito, né? Muito conteúdo na internet, muito conteúdo de qualidade. A gente também está nas plataformas de Spotify, YouTube, Applecast e YouTube Music. E hoje a gente vai falar de um tema super relevante. Não é observabilidade, mas é um tema que está muito em voga e toda organização séria deveria implementar, né, e dar os devidos cuidados a esse tema tão relevante. Ademar, quem é a pessoa que vem falar conosco hoje? ACO do BNP Cardiff, né? O nome dela é Sheina Hakim. Sheina Hakim. Muito bem-vinda, Sheina. Um prazer ter você aqui conosco, poder falar de assuntos tão importantes no nosso dia a dia, na questão organizacional, questão de empresas, que cada dia mais isso tem se tornado importante nas comunidades em si, né? Perfeito. E agradeço, Sheina, a oportunidade. Sei que sua agenda é mega corrida e você ter priorizado esse tema, a gente se sente muito aí agradecido e honrado com a sua presença. Sheina, se apresente. Quem é a Sheina? Acho que muito rapidamente, eu falo com esse nome tão diferente, muita gente pergunta se sou brasileira, nascida e crescida aqui, mas tenho um lado estrangeiro, né? O Hakim vem do meu pai, que vem do Egito, e o Sheina é um nome também estrangeiro, que é da filha da Golda Meir, então é um nome que vem lá do Oriente Médio. Que bacana. Mas sou brasileira, formada em engenharia civil, e acho que a gente vai ao longo dessa próxima hora falar um pouquinho mais sobre isso. Então, formei em engenharia civil, trabalhei na construção civil os primeiros 5 anos da minha carreira, depois migrei para o mercado financeiro, onde eu fiquei 25 anos, e trabalhei em empresas tradicionais, startups, e o último ciclo como executiva foi no BNP Paribas Cardiff, como CEO aqui do Brasil. E além dessa carreira executiva, eu tenho uma carreira de conselheira também, sou conselheira de algumas empresas já há bastante tempo, há mais de 10 anos, estive em conselhos consultivos, depois conselhos de administração um pouco mais formalmente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Bacana, e o tema relevante que a gente vem trazer hoje é sobre a equidade de gênero, principalmente nas posições mais executivas, não só de tecnologia, mas de uma empresa em geral. Inclusive, eu quero trazer até alguns números que eu tomei nota aqui do relatório global de desigualdade de gênero. A gente percebe que 32% das posições de liderança só tem mulher. Apenas 32%. Tá faltando bastante. Então tem aqui uma lacuna aqui absurda. E além disso, a gente tem uma disparidade salarial. Ou seja, uma mulher que ocupa o cargo X e um homem que ocupa o cargo X, tem uma diferença aqui também de salário só por conta de ser mulher. Menor. Ou seja, nos dias de hoje, né? Exatamente. E a gente vê também uma projeção de que para conseguir a paridade total, a equalização tanto de número de mulheres em cargo de liderança quanto em salário, vai levar 134 anos para isso acontecer. E eu vejo que a Sheina, ela tá muito nessas causas. Inclusive, eu peguei esse relatório que ela compartilhou no LinkedIn. Aí eu queria que a Sheina falasse um pouquinho disso. Ela ocupa uma posição já executiva há bastante tempo, então eu queria, na visão dela, né, como que ela vê esse tema e falar um pouquinho disso. Acho que tem bastante assunto para a gente falar mesmo. A gente pode falar das razões da disparidade, por que a gente chegou aqui, até num outro podcast compartilhei um pouco as razões mais históricas, né? A mulher até muito recentemente não tinha direito a voto, não tinha direito à universidade. Eu sou engenheira, até 1970, até os anos 70, mulheres não eram aceitas no ITA. Não sei se vocês sabem isso, mas se alguma mulher quisesse se formar em engenharia, muito recente, não poderia entrar na faculdade. Então, eu acho que a gente pode ir lá para as razões históricas, a gente pode ir para o hoje, e acho que a ideia é compartilhar um
pouco, inclusive, da minha trajetória, né? Apesar de todas as dificuldades, existem algumas, são poucas, quando a gente olha esse número de liderança, né, o 32, a gente tem que dar uma puxadinha para lideranças e considerar todos os gestores para a gente encontrar esse número. Se a gente vai subindo na pirâmide, esse número é muito baixo. No mundo de conselho, é menos de 10% a quantidade de mulheres nessas posições. Se a gente olha em CEO, também esses números são bastante baixos. Principalmente em TI também. Em tecnologia, eu acho que a gente... É engraçado, né? A gente acha, não, tecnologia, tá bom. Obviamente, você volta lá... Eu sempre falo, para a gente olhar os números no mundo executivo, vamos olhar os números na faculdade, né? Quantas pessoas, quantas mulheres e quantos homens se formam em cada uma das disciplinas. E aí a gente até tem exemplos, né? Em infraestrutura, a gente encontra mais mulheres. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito abrangentemente. Sim. Talvez alguns assuntos específicos tenham mais homens, mas a hora que a gente olha nas faculdades, a gente tem uma quantidade de mulheres se formando, que ainda não é 50-50, mas não é a mesma representatividade que a gente tem nas empresas. Então, tem espaço ali. Isso é verdade para mulheres, isso é verdade na hora que a gente fala em racial, a hora que a gente fala em outras pautas de diversidade que também são super importantes. Mas falando especificamente, voltando para as mulheres, né, quando a gente fala de disparidade salarial, que é um assunto que eu sempre olhei com cuidado e que eu achava que era uma questão de tratar uma vez e aquilo era resolvido, né? Então, em algumas experiências, eu tinha envelopes, a gente chama de envelopes, né? Envelopes para correção de disparidades salariais. Então, eu recebia lá, Sheina, você tem aqui este dinheiro que é para corrigir disparidades. Então, se tem um analista de infraestrutura e uma analista de infraestrutura, um ganha 8, o outro ganha 10, você pode aumentar, não é pelo percentual, você vai equalizar o salário dos dois e pode aumentar. E aí fui lá no primeiro ano e fiz essas correções. Falei assim, aí chegou no segundo ano e falou assim, Sheina, tá aqui o envelope. Eu falei, não, eu já corrigi ano passado, não vou precisar corrigir esse ano. Aí falaram, dá uma olhada. Aí eu fui olhar de novo, tinha um monte de coisa para fazer e de novo eu usei o envelope inteiro. E aí chegou o terceiro ano, eu falei, não, eu já corrigi no primeiro e no segundo, eu não vou ter que corrigir agora. Quando eu fui olhar de novo, eu fui corrigir. E aí eu fui querer entender por quê, né? Por que essas disparidades não acabam? E aí tem duas razões principais que a gente encontrou. Acho que tem uma que é a mulher, quando ela vem, quando a gente traz quando a gente recruta mulheres, porque a gente faz muitas vezes vagas afirmativas, né? Eu quero que seja mulher para essa vaga, porque se a gente não coloca isso de uma forma afirmativa, isso não acontece naturalmente, porque existem mais candidatos homens que mulheres em geral. Em tecnologia especificamente. Perfeito. A mulher, a hora que ela vem, em geral, ela já está no mercado com um salário mais baixo, ela vem com um aumento, ela vem muito feliz, ela vem com 30% de aumento, e ela vem falando assim, poxa, olha que legal, eu já ganhei 30% de aumento, só que o 30% de aumento leva ela lá para os 8%, e o que está aqui está ganhando 10%. Então, ela vem muito feliz, ela não vem insatisfeita e sabendo, consciente dessa disparidade. E outra coisa que a gente vê muito é que a mulher, para pedir aumento, assim, o número de mulheres que pedem aumento, o número de homens que pedem aumento é muito diferente. Assim. Esse homem aqui que está com 10, ele talvez tenha entrado com 8, aí ele teve o dissídio, aí já falou, poxa, mas eu entreguei tal projeto, fiz observabilidade, tal, eu mereço mais um pouquinho. Ele pede, a mulher não pede tanto. Então, assim, ela não pede e ela naturalmente, na média, já está satisfeita com o salário dela, faz com que essa disparidade continue. E vai aumentando, né? E vai aumentando, porque isso continua acontecendo outra e outra vez. Então, para mim, foi bem marcante, assim, quando pelo terceiro ano eu recebi o envelope, eu usei o envelope, eu falei, nossa, quando que isso vai acabar? Né? Você trouxe aí o número. Se continuar nesse ritmo, demora. E aí a gente tem um outro fator também, né? Existem muitos gestores homens, né? E eles precisam também ter essa conscientização, né? Eu vou trazer 2 casos aqui que você me fez lembrar. Teve uma pessoa muito próxima que passou numa entrevista de um grande banco, pediu dessa mesma forma, menos, estou satisfeita, meu sonho. E aí a diferença, olha que legal, a diferença de você ter uma gestora. Ela pegou, passou por toda a parte técnica, entrevista. Chegou na hora, a gestora falou assim, não é isso daqui. É 70% mais do que você pediu. Ela, como assim? Não, 70% mais porque é o que se paga.
Olha que legal. E isso causou um estalo na minha cabeça. Será que se fosse um homem, pensaria dessa mesma maneira? E aí, mais um assunto que reforça muito do que eu tenho visto e tenho defendido, tenho ajudado, tem uma colega que ela vive falando, eu quero aumento. Mas você não pede? Não, eu não peço. Então, enquanto você não pede, tem outra pessoa que está pedindo. O seu gestor, sua gestora vai olhar e vai pensar o quê? Está satisfeita, eu vou tentar segurar aquele que está insatisfeito. Então, é muito interessante de ver a visão lá de cima, de esse level, né? E que realmente isso daí acontece. E eu nunca tinha pensado dessa maneira, Sheina, principalmente da parte salarial, que as mulheres elas já vão se sentindo realizadas quando na verdade está longe ainda a questão salarial, e falta o estalo daquele que está contratando ou daquela que está contratando. Não vou reter o budget. De justiça. De justiça. Qual é o justo para pagar? Deixa eu equalizar de verdade aqui. Vou pagar no ponto médio, é o ponto médio. Não é o piso, né? Perfeito. Muito legal. Muito legal de ver de ter essa visão. Interessante. E o ponto que a Sheina trouxe, eu não tinha conhecimento que tinha um budget exclusivo para poder fazer essa parte de equalização, né? Então isso também é muito bacana em empresas e em gestão que leva a sério esse tema. Exato. E ESG tem tudo a ver com questão de inclusão, de diversidade, e precisa sim olhar com todo carinho. Porque a organização ela precisa de todos esses aspectos, né, para poder evoluir. Tem diferença, sim, quando você tem uma mulher trabalhando, acaba mudando a visão que um homem tem. Isso daí é natural. Te vê que acaba tendo muito mais cuidado no dia a dia. E é complementar, né? Eu falo, tem uma grande amiga que eu admiro muito, que é a Luiza Helena Trajano, e ela sempre fala, a gente não quer o lugar dos homens, a gente quer o nosso lugar, né? O mundo é metade, a gente só quer a nossa metade. Exato. Então, é sobre isso. E eu acho que a gente sempre fala, eu falo, meu sonho é que a mulher possa estar onde ela quiser. Então, se ela quer ser CEO, ela pode ser CEO. Sim. Se ela não quer ser CEO, também ela pode não ser CEO. Então, acho que, mas que todas as mulheres que queiram ser gerentes, diretoras, C-level, seja o que for, que elas acreditem que isso é possível. E aí a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Que são essas ajudas, como que a gente... como que faz para chegar lá, né? Quem quiser. Perfeito. Eu acho que é um tema que muitas mulheres se questionam, né? Por ver poucas C-level, enfim... Será que tem como? Como que se alcança, né? É um tema que acho que a gente deveria explorar. Sim. E pegando o gancho, tem aqui um item que fala sobre os obstáculos. Né? Então, quais são os obstáculos que você tem visto, Sheina? E aproveita esses obstáculos para dar dica também. Que da mulherada que quer assumir a parte de executiva, que quer assumir cargos ali mais alto na organização. Quais são os obstáculos que você tem visto e o que você recomenda de dicas para que elas possam superar esses obstáculos? Eu acho que você tocou num ponto aí importante, que é a questão de falta de referência, né? Na hora que você olha para cima, quantas mulheres você vê? Exato. E as mulheres que você vê são a mulher que você quer ser na liderança? Eu até vou voltar um pouquinho, né? Falando da minha carreira, eu me formei em engenharia civil e trabalhei como engenheira civil no começo da minha carreira. E eu fui líder muito cedo, né? Eu, com poucos anos de formada, eu trabalhava como engenheira de obra, eu tinha 350 pessoas no meu time. Imagina quantas mulheres dentro dessas 350 pessoas da obra. Nenhuma, né? E aí eu falo que eu aprendi muito cedo a liderar. Primeiro que minha liderança... obviamente, eu tinha que liderar um time 100% masculino, num ambiente bastante masculino, que é uma obra, né? Não sei quantas vezes vocês frequentaram, mas é um ambiente bastante masculino no sentido de astério, né? É um lugar não tão bonito como aqui, vocês estão vendo. Mas a liderança, para você aprender uma liderança, e eu olhava para cima e para os lados e via bem pouco. Na verdade, não via nenhuma mulher, né? Eu nunca tive chefe mulher nessa minha jornada de engenharia civil. E eu tinha que criar o meu jeito. Qual que é o meu jeito? E o meu jeito...
o que eu aprendi muito lá foi esse jeito de... Poxa, eu vou liderar a pessoa. Todo mundo que trabalhava no meu time tinha mais experiência do que eu construindo um prédio, um galpão, uma escola. A gente construiu algumas coisas diferentes. Eu era a menos experiente de todas e eu era a líder dali. E eu falava para eles, eu tô aqui para não atrapalhar, eu tô aqui para ajudar vocês. Vocês têm que me falar como que eu ajudo vocês, porque eu tenho um objetivo que é o mesmo que vocês, que é entregar essa obra no prazo, na qualidade e no custo. Perfeito. E a minha função é garantir que a gente está indo nessa direção. Se a gente tiver com algum desvio, a gente conversa e a solução vai ser muito mais nossa do que minha. E acho que eu desenvolvi ali essa liderança mais colaborativa, né? Onde eu tive que engajar pessoas com mais conhecimento que eu, com diferenças muitas diferenças, né? Então, seja a diferença de gênero, obviamente, de experiência, de origem, de classe social, de muitas diferenças, mas onde a gente entregava e conseguia comemorar junto, porque a gente tinha um objetivo em comum, assim. Então, ficou muito claro isso. A hora que você consegue colocar um objetivo em comum, e o prédio é muito concreto, né? Então, você consegue comemorar a hora que aquilo termina, diferente da tecnologia. Eu falo, depois que eu fui trabalhar no mundo de tecnologia, eu falo, às vezes as coisas são menos, apesar da gente falar de observabilidade, é mais difícil de observar, né? Então, no mundo da engenharia, isso é bastante concreto. Então, acho que eu ter crescido nesse ambiente onde eu não tinha referências femininas, mas eu consegui desenvolver o meu estilo de liderança e a gente conseguiu chegar nos nossos objetivos e comemorar isso junto, e não fez a mínima diferença se eu era homem ou mulher, acho que gerou um lugar de confiança que foi bem importante daí para frente, né? Porque daí, quando eu entrei no mercado financeiro, eu falo que eu entrei no mercado financeiro, achei ele muito amigável para mulheres, porque tinha um banheiro só para mulher, com tampo de privado. Olha só, algo tão simples, né? Não se falava palavrão, né, todo dia, o tempo inteiro. Eu não tinha que impor o meu cargo para não ser assediada, né? Imagina, na obra eu sempre tinha que sair do carro já de capacete, com capacete branco, que na época era o capacete que o engenheiro usava, para não ter nenhum problema com os funcionários. Sim. Então, a hora que eu fui para o mercado financeiro, eu falei, poxa, aqui eu encontrei um ambiente bastante amigável para mulheres. Então, ali eu me sentia num ambiente mais acolhedor para a mulher. Por isso que eu falo que tudo tem uma questão de referencial, de onde você vem. Né? Vindo da engenharia civil, o mercado financeiro foi amigável. E vindo de uma liderança de muitos homens, eu não senti tanto essa diferença de homem e mulher. E aí eu acho que essa questão de referência é muito interessante, porque eu, no começo da minha carreira, quando eu via as poucas mulheres que eu via, eu não me via nelas. Eu falava, poxa, eu não vejo, não é essa liderança que eu quero ser. Então eu tive muitos homens que me ajudaram. Eu tive muitos homens e muitas mulheres, acho que ao longo da carreira, assim. Mas não necessariamente as mulheres precisam se apoiar só nas mulheres. Eu acho que entre nós a gente precisa sim criar um ambiente de apoio, um ambiente seguro, que os homens naturalmente têm. Eu falo, os homens se ajudam. Realmente. As mulheres têm que aprender a se ajudar também. Eu acho que assim, ajudar as pessoas é da natureza humana, né? Acho que todo mundo quer ajudar. E aí acho que outra coisa que a mulher talvez faz menos é pedir ajuda, né? Os homens pedem mais ajuda para os amigos, para quem ele confia. Eu acho que a gente tem mais dificuldade, talvez, de pedir ajuda, e isso é bem importante. Muita gente, de novo, eu não cheguei onde eu cheguei sem a ajuda e sem a aposta de muita gente, muitos homens e muitas mulheres. E para conseguir isso daí é só pedindo ajuda também e correndo atrás, né? Mas tem um ponto, Sheina, que eu queria que você comentasse. A gente tem falado muito de geração Z, né? Como que as mulheres dessa geração vai ter, com certeza, outros obstáculos, né? Mas como que você vê a geração Z? Quais são os conselhos para as mulheres dessa geração? Eu não sou uma especialista das gerações. Eu falo que nessa posição de presidente, né, CEO e de conselheira, eu estou muito distante de geração Z. Eu tenho hoje 2 mentoras que são geração Z, então o que eu conheço é muito especificamente dos programas de mentoria que eu faço. No time mesmo eu tinha muito pouco acesso, né? Sim. Mas o que eu falo em geral? Independente se é homem ou se é mulher, na verdade, e qualquer geração, eu acho que o que me empoderou, né? O que me fez acreditar que eu ia conseguir chegar lá?
Obviamente tem toda uma base de formação, mas eu digo assim, procurem conhecimento. Conhecimento é uma coisa sua. Quando você aprende alguma coisa, aquilo te deixa, para mim, pelo menos, foi muito empoderador. Eu sei do que eu estou falando. Alguém pode vir e questionar, mas eu vou saber justificar, eu vou saber dialogar, eu vou saber discutir, eu vou saber também dizer, eu não sei, vou estudar. E eu ia estudar, eu sou muito estudiosa, então eu estudei muito. Enfim, a gente não falou muito de currículo, mas assim, eu tenho 4 mestrados, enfim, eu estudei muito. Falo 4 línguas fluentes, eu estudei e estudo muito, continuo estudando. Eu estava na França em maio, fazendo um curso, faço vários cursos de curta duração, de renovação, eu participo de vários eu vejo muito conteúdo, eu estudo muito conteúdo, eu pergunto para muita gente. Então, acho que assim, conhecimento é uma coisa muito empoderadora. Eu falo para jovens em geral. E eu acho que eu não sou tão velha assim, apesar dos meus cabelos grisalhos, mas eu falo, na faculdade, nossa forma de buscar conhecimento era ir na biblioteca. A biblioteca tinha 3 livros e eu tinha que fazer o trabalho com aqueles 3 livros, eles já estavam emprestados, eu tinha que descobrir com quem estava, e era aquilo, era aquela fonte de informação. Hoje em dia, é uma loucura a democratização de informação. Assim. Então, é só querer. Se você quiser estudar, você consegue aprender. E consegue aprender muita coisa de graça, muita coisa boa de graça. Tem um professor hoje de graça ali, né? Sim. Eu acho que a dificuldade que eu vejo nas minhas mentoradas é assim, dado que tem tanta coisa e tanta opção e tanto conhecimento, por onde eu começo? Aí eu falo assim, gente, só começa, não sei, estuda achou uma coisa interessante, vai naquela linha. E assim tem a vida inteira. Eu falo, eu tô nas minhas diferentes fases de carreira, né? Acho que eu tive lá minha fase de engenheira, tive a fase de mercado financeiro, agora eu estou numa fase de conselheira, e sei lá o que eu vou fazer depois. Eu acho que a gente vai dá para viver tudo. Então, se você gosta de 10 coisas diferentes, escolhe uma e faz essa uma, mas faz direito. E depois você vai e faz a outra, e depois você vai e faz a outra, e talvez dê para fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo, mas assim, conhecimento é uma coisa que a gente tem que procurar e tem que... faz muita diferença. Outro dia a gente até numa conversa estava falando um pouco, eu falei sobre inglês, eu falo inglês, as pessoas ainda perguntam, mas você acha importante inglês? Eu falo, gente, 70% das publicações de materiais técnicos com grandes estudos estão em inglês. Então, se você quer ter acesso ao conhecimento, ainda tá. Bom, tá vindo AI, agora as coisas traduzem, ChatGPT, eu consigo... Vocês já devem ter lido textos traduzidos e textos na língua. Eu não sei, talvez a AI chegue lá, de novo, não sei. Mas eu acho, de novo, estudar, falar uma língua como o inglês, que é uma língua, ou pelo menos ler essa língua, que é você poder estudar coisas que estão falando por aí, para você ter referências, para você ter conhecimento é muito importante. E essa parte de autoconhecimento. Acho que autoconhecimento, para mim, foi muito importante. Quanto mais você se conhece, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que para mim é inegociável, o que me faz muito feliz. E aí, quanto mais você se conhece, mais você comunica quem você é. Você vai pro gestor e fala assim, putz, eu adoro fazer, eu sei que eu sou de infra, mas eu adoro DevOps. Você me deixa, quando eu tiver um projeto, posso ajudar? Eu sou de QA, mas eu gosto de programar, posso ajudar a revisar o código de alguém. Quanto mais você falar, quando eu falo sobre isso, é sobre você saber o que você gosta e você falar para o seu gestor. Você tem que contar para ele o que você gostaria, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou em QA, mas eu queria ser desenvolvedor. Putz, e aí vai procurar uma vaga em outro lugar. Você já falou para o seu gestor que você gostaria daquilo? Talvez ele fale, putz, nem... de forma alguma, isso é o que você faz aqui, não tem jeito, aí tudo bem. Mas eu acho que contar para as pessoas, usar esse ambiente para quem está em empresa, né? Usar esse ambiente da empresa de, putz, deixa eu ir lá no Atanis, eu vi que ele estava falando sobre observabilidade, deixa eu ir lá entender mais sobre isso. Seja curioso, pergunte. Eu acho que tudo isso usa essa riqueza de conhecimento que existe em volta de você. E a internet, hoje em dia, para criar um network... Eu estava hoje no almoço conversando sobre isso. Exatamente sobre isso. A gente falou hoje, inclusive, sobre isso. Né? O mais difícil, ao meu ver, não é você criar um network, é você manter um network genuíno. Porque você criar o primeiro laço,
acredito que hoje em dia está muito mais fácil com a internet, enfim, você não precisa se expor. Quase nenhum laço hoje, entendo que cria-se... Acho que a maior parte não se cria presencial, hoje muito mais internet, você manda uma mensagem. Tanto que eu e o Atanis foi, apesar de a gente ter tido uns contatos no Santander, acho que criar o laço mesmo foi na internet. Mas como que você mantém um laço genuíno, um laço verdadeiro? Esse é um tema bem importante e usar mesmo. Na Rio Branco, nós falamos muito isso para os alunos. Usa o LinkedIn, usa as redes sociais para criar os networks e manter esses networking. Conversar, tirar dúvida. É uma rede rica o LinkedIn. Você quer falar sobre programação, você vai encontrar um programador lá. Você quer falar de qualquer coisa, você vai encontrar. E nosso público é muito diversificado do TechOps. Tem auxiliar de almoxerifado e tem C-Level que segue lá. Então, o povo consegue se conectar desde que queira buscar, né? Principalmente. Legal. Excelente. Esse relato da Sheina é sensacional. Perfeito. É uma experiência bacana, passando aí por toda essa parte aí bastante sensível, né? De gerenciar um time de obras. A gente sabe como que é obra, né? Imagino que o que você tenha passado. Eu imagino, foi realmente... E eu queria explorar um pouquinho, inclusive, a Sheina trouxe aqui da experiência dela de acadêmica. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para servir de incentivo para mim e para todo mundo que está assistindo, porque eu também gosto muito de estudar. E então eu queria escutar um pouquinho essa sua bagagem, né? E conta um pouquinho. Claro. Bom, eu fui fazer engenharia civil. Na verdade, fui fazer engenharia porque eu gostava de matemática, muito. E eu queria ser professora de matemática. E aí, foi um professor meu de ciências, não, de física, no terceiro colegial, ele estava perguntando para todo mundo, o que vocês vão estudar, Eu falei, eu vou fazer matemática. Aí ele falou assim, não, Sheina. Chegou no fim da aula, ele falou, Sheina, você vem aqui? Eu falei, vou. Ele, como assim você vai fazer matemática? Aí eu falei assim, eu adoro matemática, eu quero ser professora de matemática, eu vou estudar matemática. Aí ele falou assim, Sheina, deixa eu te falar uma coisa. Você vai fazer engenharia. E aí, se você quiser, você vai poder ser professora de matemática, e não só de matemática, você vai ser professora de química também, de física também. Então, você vai poder ter 2 professoras, olha que legal. E, talvez, você acabe querendo ser engenheira. Mas, assim, vai fazer engenharia? Vai por mim. Eu fiz engenharia e sou professor de matemática e de física. Falei, tá bom. Então, ele colocou isso na minha cabeça, eu prestei matemática, prestei engenharia, acabei decidindo fazer engenharia muito porque ele me falou isso. Porque ele falou assim, se você faz matemática, hoje em dia, eu até já tive até um BP, né, que a gente chama de business partner, o parceiro de RH que fez matemática, o Giba. Mas não é tão comum, né, as pessoas de matemática virem para esse mundo corporativo. E aí ele falou, você pode continuar com o seu sonho, mas faz engenharia. Então eu fui fazer engenharia por causa disso, simplesmente porque ele falou, e fez muita diferença na minha vida. Quando eu entrei na engenharia, eu me apaixonei pela engenharia, então assim, é super apaixonante, né, primeiro que eu que gosto de matemática, a gente estuda cálculo 1, 2, 3, 4, numérico, enfim, uma delícia, então me divertia lá na faculdade, achava super divertido. E tem todo o outro lado da engenharia civil mesmo, né? Então, estudar todos os materiais, a gente estuda concreto, estuda madeira, estuda ferro, enfim. Aí tem toda uma parte mais técnica mesmo da faculdade e eu adorei. Então, eu fui me apaixonando pela engenharia conforme eu fui fazendo o curso. Fiz estágio, trabalhei em 4 construtoras diferentes, tive 3 estágios e depois o lugar onde eu fui efetivada, que era a Matec. E aí eu passei por várias áreas, então lá eu sempre quis, eu fui da área de orçamento, da área de projetos, da área de suprimentos e de obra. E obra foi o que eu mais gostei, falei, eu quero ficar em obra mesmo. E aí lá fiquei. E aí o que eu senti era que toda vez que eu tinha um desafio novo, eu gostava de complementar com um estudo. Então, logo que eu me formei, muitos engenheiros na minha época, faziam o SEAG, que era um curso de administração que muitos engenheiros faziam. Na época não tinha IBMEC, INSPER, tantas outras opções, né? Na época o SEAG era a pós-graduação em administração para os engenheiros. E aí eu fui fazer meio que porque estava todo mundo fazendo, e aí lá eu conheci mais um outro mundo que eu achei apaixonante, né? Porque na engenharia a gente é muito
a engenharia é muito técnica, então é muito sobre os materiais e as construções, né? A gente tem pontes rodoviárias e assim por diante, os materiais que eu já comentei. Aí, a hora que você vai estudar administração, você estuda marketing, pessoas, empresas, e aí mais um monte de coisa. Eu falei, gente, que legal tudo isso. E aí me apaixonei também por tudo isso. Então, eu sou uma pessoa que vou me apaixonando. Tudo que eu aprendo, eu vou aprendendo e me apaixonando. E aí eu tive a oportunidade no SEAG de fazer um intercâmbio. Na época eu já falava português, inglês e francês fluentes, e aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com uma escola de comércio lá da França, que chama HEC, que é uma escola super bem conceituada lá em Paris. E aí eu fui morar lá e lá tive a oportunidade de trabalhar no departamento financeiro da Sodexo. A nossa de vale refeição, alimentação. Que na época ainda era cheque, gente. Não sei quem pegou essa época. Não sei quem sabe aí que antes de ter os cartõezinhos, isso era um cheque, tinha o valor lá, R$20, aí você recebia contra-cheque e tal. Quem riu, entendeu. Enfim, então, quando eu morei lá, isso foi em 2005. E aí, lá eu trabalhei com Sarbanes-Oxley, que, enfim, é desse mundo enfim, uma lei de contabilidade para evitar algumas manipulações de números, um projeto bem interessante. Aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu entrei no Itaú, porque o Itaú estava implementando o Sarbanes-Oxley. E aí, quando eu entrei no Itaú, eu entrei numa área de riscos e controles, e aí eu falei, putz, mas eu não entendo nada de risco de controle, então eu tenho que fazer alguma formação com isso. E aí eu fui para a FPCAF, na USP, fazer um programa, e aí a pós-graduação aqui, que eles chama de MBA, né? O MBA em riscos e controles internos. Então, eu sempre fazia casadinho, assim, a hora que vinha o desafio, eu falava, pô, eu sinto falta do técnico aqui para me suportar. O que é gestão de riscos? O que é controle? Por que isso é importante? Então, eu fiquei o primeiro ano e meio do Itaú, dos 11 anos que eu fiquei no Itaú, o primeiro ano e meio eu estava em riscos, o MBA durou 2 anos e meio, então até já tinha saído de riscos, mas ainda estava lá me formando e achei super importante eu ter feito esse curso, porque para mim todo gestor tem que saber falar de riscos, não é porque você é de negócio que você não fala de risco controle, muito pelo contrário, né? Porque para mim um bom gestor ele sabe mensurar e tomar o risco. Então, eu fiz esse MBA de gestão de riscos e controles internos da FPCAF. Depois, no Itaú, tinha um programa que era o Programa A, que é um programa de patrocínio para mestrado no exterior. E aí eu fui indicada para esse programa, acabei passando, eles mandavam, não sei como que está hoje, mas na época eram 5 pessoas do Itaú que eles mandavam todo ano, cada ano, né? E aí eu fui indicada para esse programa, então eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Aí eu fiz o MBA em Wharton e aí, como eu gosto de estudar, eu vi que o Wharton tinha uma possibilidade de fazer 2 mestrados em 2 anos em vez de um mestrado. E aí eu conversei com o Itaú, tinha um mestrado que era focado em negócios internacionais com possibilidade de focar em regiões do mundo. E aí eu peguei esse mestrado de negócios internacionais com foco em América Latina. Na época o Itaú estava anunciando na revista The Economist, né? Ele estava na capa falando que ele queria ser o maior banco da América Latina. E aí eu falei para eles, eu posso fazer um mestrado em América Latina, em negócios internacionais focado em América Latina, e aí eu vou aprender espanhol e vou conhecer muito mais sobre a América Latina. Vocês querem patrocinar também? E aí eles falaram sim. A importância de falar, tá vendo? Falou. Falei, eu quero fazer 2, vocês pagam os 2? Pagamos, tá bom. Então, eles pagaram os 2 mestrados, e aí eu fiz os 2 mestrados. A diferença é que o MBA, lá fora, ele não tem tese, esse outro mestrado que eu fiz, ele tem uma tese, você tem que escrever tese, aquelas teses grandes, não é a BNT, obviamente, que é aqui do Brasil, mas com as regras lá dos Estados Unidos, então eu tive que escrever uma tese de mestrado, e eu escrevi sobre o quanto que o varejo, através do varejo, a gente consegue saber qual é o PIB de qualquer região que a gente vai. Entrando no supermercado, você sabe qual é o PIB daquela localidade. Caramba. É interessante lá o projeto. Mas, enfim, então eu fiz esses 2 mestrados nos Estados Unidos. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei numa área de gestão de América Latina, né, usando o meu espanhol. Aí eu aprendi espanhol, eu falo que eu fui falando portunhol bastante avançado e voltei falando espanhol bom, muito bom. E aí eu fiquei 2 anos nessa área de América Latina e eu fui convidada para ir para a área de seguros.
Aí é a mesma história. Cheguei lá na área de seguros, falei, gente, primeiro que seguros é tudo ao contrário, né? Pra quem já trabalhou nos dois mundos, tudo que é passivo em um é ativo no outro, tudo que é tudo ao contrário. E aí eu falei, bom, preciso de um MBA em seguros e resseguros. E lá fui eu para a FIPECAP fazer meu MBA de seguros e resseguros para entender esse mundo de seguros e me sentir com mais conhecimento ali para fazer gestão dessa área. E eu fiquei os últimos 3 anos do Itaú nessa área de seguros e lá acho que fiz bastante coisa legal que até... depois acelerando 6, 7 anos, né, pela minha jornada no mercado de tecnologia, né, depois que eu saí do Itaú, eu fiquei no mundo de tecnologia em startups por quase 8 anos e depois voltei para o mundo mais tradicional numa seguradora, que é o BNP Paribas Cardif, onde eu tive presidindo pelos últimos 3 anos, né, mas esse MBA de seguros e resseguros foi nessa época que eu estava estudando isso. E aí depois, ao longo, eu falo no mundo de startup, porque daí eu fui para o mundo de startup. No mundo de tecnologia, no mundo de startup, eu aprendi muito, mas é menos em certificação, né? Você aprende lá na hora. Todo mundo... A gente falava assim, como é que eu acesso os dados? Tem que fazer um SQL. Aí você vai, como é que faz SQL? Vem aqui e faz. Aprendi muita coisa na prática, assim, nesse mundo de startup. Tinha alguém que sabia, todo mundo sabe tudo, né? A gente vai passando de fases generalistas para fases especialistas, né? Quando a gente precisa de pessoas, fala assim, bom, eu tenho aqui uma pessoa de tecnologia, o que essa pessoa faz? Tudo. Aí depois você vai vendo, putz, eu preciso, e aí nem sei como que tá hoje em dia, na época, eu preciso de desenvolvedor de Android e um de iOS, e outro de front, e outro de back, e outro de não sei o quê. No começo é um cara só lá que tá fazendo tudo. E vai tocando. E aí, de repente, esse negócio... E aí, de repente, esse negócio vai ficando um pouquinho mais... as necessidades vão ficando mais específicas, aí estresse que vai ganhando corpo, né? Vai ganhando corpo, enfim. Então lá eu aprendi muito o que a gente chama on the job, né? Assim, meio que fazendo e óbvio, fiz vários cursos online do que eu conseguia. Falava, mas onde você aprendeu isso? Onde que eu faço? O Coursera, para mim, é um lugar também gosto bastante. Ótima plataforma, sim. Ótima plataforma, muito conteúdo bom e fácil de entender e você vai na sua velocidade, enfim, eu acho muito bom, assim, tá lá disponível. E aí depois é o que eu comentei, eu venho fazendo, não falei muito, mas no Itaú eu fiz muitos cursos de liderança. O Itaú, ele investe bastante em liderança, não sei se ainda tá assim hoje, mas na minha época, nossa, eu fiz muitos cursos, assim, primeiro, se você quer ser gestor, né, tem uma reflexão sobre isso, e aí é muito legal a reflexão para quem está pensando aí se quer ou não ser gestor. Eu colocava todos os meus analistas sêniores estavam pensando no próximo passo, se queria ir lá tinha carreira Y, né? Se queria ir para gestão ou não, eu falava, faz esse curso, porque lá no curso eles falam assim, ó, o seguinte, você hoje é da galera. Você está nas piadas, você está nos almoços, você está nos grupos de WhatsApp. A hora que você virar gestor, você vai ter que cobrar horário, você vai ter que cobrar pontos, você vai ter que falar não para pedidos, você vai ter que fazer o seu papel de gestor. E você vai sair de grupos de WhatsApp, ou vão criar outros grupos que você não vai estar. Tenha consciência, tem todas as coisas boas da gestão, que provavelmente essa você já está vendo, por isso que você está querendo ser gestor. Mas saiba que tem algumas coisas que são difíceis, né, da gestão. E aí a gente fala muito, né, gestão é solitária. De fato, tem muita coisa na gestão que é solitária. E aí lá a gente faz esse curso de gestão, depois o curso de gestor, depois gestor do projeto, gestor de pessoas, gestor de gestores, líder de gestores e líderes de projetos. Então, você vai passando pelas diferentes etapas de gestão, que também foi super empoderador, você entender a diferença de liderar um projeto, uma pessoa, um líder e assim por diante. Então... Que legal. É uma empresa que realmente investe bastante. Uma empresa brasileira que ganha corpo ano após ano e não é à toa, né? Sim. E esse ponto que a Sheina trouxe, eu sempre tive carreira técnica. E o meu princípio, cara, quando eu tive muita dificuldade foi sair do técnico para virar gestor. Porque no técnico você depende de você. Você depende de você, é isso. É você estuda, você ali faz o que você precisa fazer. Na sua velocidade, na sua qualidade, na sua... Exatamente. Quando você vira gestor, você precisa, né, agora você depende dos outros e você precisa trabalhar para que os outros produzam da melhor forma possível. Exato, extrair o melhor de cada um. Que não é a mesma que a sua, né? Que não é a mesma. E precisa ter essa compreensão, né? E que pode ser melhor, pode ser pior, mas é diferente, certo? diferente. Provavelmente é diferente.
Então, e aí você pode ter o ego de que tá fazendo melhor do que você não vai gostar, ou então não tá fazendo na velocidade que eu quero, na qualidade que eu quero, mas precisa ter um olhar muito mais amplo do que só isso. Esse shift aí é bastante... Doloroso. É uma curva de inflexão bastante significativa na nossa carreira. Com certeza. Isso aí. Olha só, já passamos... Rapaz. Cara, já tá 40 minutos. Meu Deus do céu, esse papo aqui tá excelente, Sheina. A Sheina tem uma bagagem incrível. Vamos falar um pouquinho desse equilíbrio, né, Sheina? Porque a gente... Certamente você trabalhou muito, estudou muito, né, para chegar onde chegou. E você tem, né, vida pessoal e vida profissional. Como que faz, né, pra gente conseguir separar? Não dá, né, porque você é a pessoa, então não tem como separar o profissional do pessoal. Mas como que faz pra ter o equilíbrio? Bom, é difícil. Ótimo ponto. Eu acho que assim, quem viveu pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, pôde fazer uma boa reflexão, assim, porque eu acho que pré-pandemia a gente achava, essa frase que você falou é uma frase muito madura e correta, mas que não acho que era falada antes da pandemia. Você não pode, porque você é um só. A gente esperava que o profissional fosse uma pessoa e que o pessoal fosse outra. A gente não queria que a hora que você passa o crachá, você deixa seus problemas de casa e a hora que você chega em casa, você deixa os problemas do trabalho. Parece a gente novela, percebeu na pandemia que a gente é um só, né? Os problemas estão aqui. A gente os problemas e as coisas boas e as coisas ruins estão todas juntas, né? A gente é um só. E eu acho que... voltando até para aquele ponto de autoconhecimento, assim, eu acho que você se conhecer e saber o que é importante para você, como um ser só, é muito importante, porque eu acho muito difícil, e até como líder, né, que vocês já são, é muito difícil você cuidar do outro e você ajudar o outro se você não tiver bem cuidado. Assim, como é que você vai cuidar de alguém se você não está bem? Exatamente. Como é que você vai prestar atenção no outro se você não está prestando atenção nem em você? Então, eu acho que tem... E eu já escrevi alguns artigos, algumas coisas sobre isso, assim, tipo, tem coisas básicas. Dormir bem, comer bem e se exercitar, que não parece simples, mas a gente sabe que não é simples. E a gente tem que colocar na rotina esses cuidados, esses autocuidados, assim, de verdade. Não negligenciar sono. Já virei noites, trabalhava até 1 da manhã e começava o dia seguinte às 8 da manhã várias vezes. Enfim, óbvio que eu já fiz isso. E acho que acontece, mas não pode ser sempre, não pode ser para sempre. Acho que a conta chega, né? Sim. Então, acho que é importante a gente ter essa noção do autocuidado. As empresas estão cada vez mais olhando para a saúde integral, né? Para de olhar só a saúde física, porque eu faço check-ups anuais em todas as empresas que eu trabalhei, desde que eu virei gestora, todo ano me obrigam a fazer um check-up físico. A hora que a gente olha para o mental, né, ou emocional, socioemocional, ou integral, a gente começa a falar mais de saúde integral, né? Tá bom, minha saúde física tá ótima, mas como é que tá a cabeça, como é que tá a ansiedade, como é que tá a depressão, como é que tá todo o resto, né? Como é que você tá? E eu acho que a gente ainda não chegou num ponto ótimo onde a gente consegue olhar esse total, mas aí, tirando a culpa... Não é necessariamente uma função da empresa. Eu acho que se cada um se olhar e se autocuidar e pedir ajuda, tô com muita coisa. Gestor, tô precisando, tô no momento que minha mãe não tá bem, ou meu filho não tá bem, eu queria muito fazer esse projeto, mas a gente pode realocar para outra pessoa, porque eu não vou conseguir dar conta. Eu acho que tem muito de novo, aí é o autoconhecimento, a autoconfiança de que você pode comunicar uma dificuldade e entender que aquilo é temporário e que aquilo vai te ajudar, né? É melhor falar antes também, né? É melhor falar antes do que deixar cair o pratinho, né? Então, de novo, e acho que é você ir se percebendo. Eu falo, o nosso corpo dá muitos sinais. Você passa mal, você fica com dor de cabeça, você não consegue dormir, enfim, se você prestar atenção em você, você vai começar a ver que isso está acontecendo. Então, o equilíbrio, eu acho que a gente está sempre em busca dele, é muito difícil encontrar. E tem horas que em casa demanda mais, tem horas que no trabalho demanda mais. Eu, particularmente, acho que ao longo da vida dei muito, muito, muito peso para o trabalho.
Eu acho que eu negligenciei bastante outros aspectos da vida. Óbvio que sempre estudando, eu sempre me alimentei muito bem, sou super preocupada com a alimentação. Por sorte, gosto muito de frutas e verduras, né? Sou uma pessoa que vejo beterraba, abóbora e gosto. Que bom, né? Que bom. Que bom. Então, acho que isso é bom. Não sou vegetariana, como carne, como tudo, mas enfim. Então, eu cuido do que eu como e sempre cuidei. Sono, enfim, nem sempre durmo as horas que deveria dormir. E exercício é uma coisa que eu sempre fiz, né? A gente não sei se aqui dá pra ver, né? Mas sou uma mulher alta, tenho 1,77 m, sempre joguei muitos esportes. Na faculdade jogava basquete, fui campeã nacional de basquete universitário, jogava vôlei, jogava de tudo, porque na engenharia não tem muita mulher, né? Então eu fazia salto em altura, softball, o que precisasse encaixar lá, eu encaixava. Mas meu esporte principal era o basquete e hoje em dia é o vôlei. Eu jogo vôlei de praia toda semana. Enfim, então acho que esse equilibrar é importante. E é importante, para mim, o mais importante de tudo isso, Atanis, é comunicação. É comunicar com o seu gestor, comunicar com o seu parceiro, parceira de casa. Seja, você mora com o pai, com a mãe, com um amigo, com um namorado, com um noivo, seja lá o que for, inclusive filhos. Gente, assim, eu tô passando por um projeto muito difícil que é muito importante para mim, eu vou estar mais ausente, mas isso vai durar tanto tempo. Ou no trabalho, estou passando por um momento difícil em casa, ou sei lá, minha mulher está grávida, eu quero ir com ela em todas as consultas dela da obstetrícia, apesar de a barriga ser dela, eu acho importante eu estar lá junto. Ok. A questão de saber falar, acho que a gente tem conversado muito, eu e o Atanis, sobre isso, saber se expressar da melhor maneira. Estou fazendo um curso de oratória e o professor falou uma frase que eu sempre gostei, sempre acreditei. Mas eu comecei a acreditar nessa frase de alguns anos pra cá. O que é muito comum de se ouvir por aí, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não, você é responsável pelo que você fala. Se você é o comunicador, existe uma outra parte que você quer que te compreenda. Então, falar da melhor maneira e fazer com que o outro te entenda... Entenda a mensagem, né? Comunicação é o que o outro ouve, não é o que exato, fala, né? Exato. Então, assim, procura definição em qualquer lugar aí. É o que o outro ouve. Isso. Então, poder passar a mensagem da melhor maneira e se expressar. Não tô me sentindo bem com isso. E saber falar de uma forma que não seja também rude. O dia a dia... o dia a dia com respeito. Em tecnologia... É natural de falar com que ninguém se conversa, né? Qualquer coisa que você pede acaba sendo muito difícil, né? De evoluir. Mas, acho que com o passar dos anos, já não tem mais esse espaço para as pessoas que não sabem se comunicar no mundo, em geral, né? E a gente tem visto também o uso da internet também atrapalhando bastante, né? Eu sinto falta muito, o que eu percebo, a questão da inteligência emocional, né? Porque eu vejo uma lacuna. O que eu sinto é que as pessoas que não se comunicam diretamente com o gestor, eles têm algum medo, não sei, de serem julgados, alguma coisa assim. Porque aconteceu um episódio na outra casa, né, com um liderado. E ele tava com um problema pessoal. E aí ele ficou com medo de falar do problema pessoal, com medo de ser desligado. Olha que absurdo. Então, essa questão da comunicação, né, até um recado pra turma cara, não tenha medo, né? O gestor que é gestor, ele tá aberto para liderar. Então, liderar é ser servo. Então, você é servo do seu time, você tem que fazer o melhor pro seu time e você, afinal, é uma pessoa. Extrair o melhor. Você é um ser humano, né? Então, é bastante bacana esse ponto, né? Da gente ter a coragem de comunicar. E ninguém vive no ápice da alta performance. Todo mundo vai cair, todo mundo vai subir um pouco mais. O importante é ter essa consciência, né? E o gestor do outro lado, espera-se que também compreenda, né? Igual você falou, Atanis. Muito bom, muito bom. 50 minutos, vou fazer a última aqui pra Sheina, pra gente ir pro finais. Quer fazer aí, eu tenho uma aqui, vai lá. Que eu acho bem legal, a gente falou bastante sobre isso daí, mas a questão da importância da diversidade com o futuro da liderança feminina. Então,
Por que quando a gente fala de diversidade é importante? E aí não só da parte de mulheres, enfim, no geral. E como que você vê o futuro da liderança feminina? O Atenis falou que acho que é 130 anos para... 134 anos para ter a 50-50, né? Existe alguma forma de avançar esses 134 anos na sua visão? E complementando, né? Eu tenho 15 anos trabalhando já na TI. E nesses 15 anos, eu só tive 3 chefes mulheres. O restante, tudo homem. Então, é realmente algo... E assim, e a minha melhor gestão foi sob gestão de mulher. Que legal. É mais humana, é diferente. Então, é bacana esse ponto que você trouxe e pegar a opinião da Sheina. Legal. Acho que tem vários pontos aí. Acho que quando as pessoas perguntam se diversidade é importante... E aí, não falando de gênero, de mulher especificamente, eu falo assim, não sei, gente, como que é o negócio de vocês? Tem diversidade nos seus clientes? Porque se você falar assim, não, eu só tenho cliente de um tipo. Então tá bom, então deixa o seu time só de um tipo. Agora, acho muito difícil um negócio hoje que tenha cliente de um tipo somente. Você não tem cliente mulher, você não tem cliente LGBTQIA+, você não tem cliente negro ou pardo, preto ou pardo, você não tem clientes neurodiversos, você não tem clientes... diversidade, gente, a diversidade ela existe, quer queira ou não. Você pode fechar os olhos, fingir que ela não existe e achar que uma gestão sem diversidade vai conseguir entregar para a diversidade que você tem de clientes, eu acho que é muito arcaico, né? Humanamente impossível. É uma loucura, né? Eu falo, é só você olhar, e eu acho engraçado a gente olhar historicamente, assim, olha empresas de cosméticos, empresas de itens femininos. Verdade. As lideranças, quantos dos presidentes dessas empresas na história eram homens ou mulheres? Como que vocês vão vender um Mods? Gente, você chega lá na gôndola, não vai saber escolher qual é a diferença de um pro outro, o que tem de um pro outro. Com aba, sem aba. Você já comprou pra alguém, né? Que bom que você sabe que existe essa característica, deve ter gente, homens que não sabem. Mas enfim, o que eu digo é, independente do seu negócio ser um negócio para mulheres ou não, os seus clientes, tem mulher dentro dos seus clientes, tem diversidade dentro dos seus clientes. E a hora que você coloca uma diversidade, você falou do exemplo de gestores, não existe melhor e pior. Eu só acho que diversidade é muito rico. É um desperdício você não aproveitar de diversidade. E a gente falou de alguns tipos, mas, de novo, tem diversidade regional, geográfica. Verdade. Sim, verdade. A gente achar que ter líderes todos de São Paulo num negócio que serve o Brasil inteiro não faz nenhum sentido. Você quer usar a lógica de São Paulo para outras regiões do país? As outras regiões têm outra lógica. Então, eu acho que assim, diversidade é muito rico. Diversidade deveria ser incentivada e deveria ser em todas as camadas. Homem e mulher é só uma delas, é uma que é mais fácil, talvez, de falar. Eu falo que ela é mais fácil de falar. E aí, para a sua pergunta, tem como resolver, tem como acelerar isso? Tem. Eu sou muito a favor de cotas e de programas afirmativos. Eu acho que esse assunto é muito discutido, ainda tem gente que é a favor, é contra. Na Cardiff, uma das coisas que eu decidi fazer no ano passado foi um programa afirmativo racial para o estágio. Então, acabaram de começar 17 estagiários pretos e pardos na Cardiff, porque a gente decidiu fazer um programa afirmativo. Porque se não fizer, como é que... Quando a gente olha o topo da pirâmide, em mulher tem um grande desafio, em termos de racial, de novo, o Brasil tem mais de 50% da sua população que é preto ou pardo. Nas empresas, pelo menos nas empresas que eu liderei, esse número não chega nem perto de 50%. Na verdade, e nem na base da pirâmide. Não é que o desafio está só na liderança. É no todo. As mulheres, na base, a hora que a gente olha, em várias empresas, 50%. Se você olhar os números gerais de muitas empresas, 50% é mulher, 50% é homem. Parece que está tudo bem. O da mulher, você tem que dar um zoom maior. Você tem que ir lá para a liderança. Tá bom, mas e como que é esse número na liderança? E na alta liderança? E no comitê executivo? E no conselho? Então, você tem que fazer perguntas e chegar lá para ver que, de fato, esse número não está onde ele deveria estar. No racial, na primeira pergunta já fica muito claro que a gente está ruim, não está no lugar onde deveria estar.
Então, para mim, as cotas, de novo, elas não deveriam ser eternas, mas elas são até ela acelera a resolução do problema. A hora que a gente coloca talentos na base da pirâmide, a gente vai garantir que esses talentos vão ser desenvolvidos, incluídos e vão ter oportunidade de chegar lá. Se a gente não enche a empresa de uma forma afirmativa, a gente fala do afirmativo, é quando a gente fala assim, essa vaga é para mulher, essa vaga é para negro, essa vaga é para LGBTQIA+. Você é de uma forma afirmativa. Ah, mas tem um homem ótimo. Que bom, mas essa vaga não é para ele, essa vaga é só para mulher. E é muito difícil hoje em dia fazer vagas afirmativas porque, enfim, imagino. É difícil como gestor você ficar fiel a esse tipo de decisão. Mas, de novo, começar a olhar já é um bom caminho. Quem não está olhando ainda para isso deveria olhar como que eu tô, olha com os recortes e olha não só de gênero, mas várias outras diversidades, tenta fazer pesquisa de novo. É muito difícil, é um desafio, mas acho que começar a olhar até a informação, primeiro trazer o problema para a mesa, né? Eu tenho um problema, já é um reconhecer, bom começo. Né? Reconhecer o problema, assim, o começo da mudança é reconhecer a necessidade dela. E a Tânis fala muito sobre a parte de observabilidade, né? E observabilidade, ela só dá resultado quando você democratiza o acesso a essas informações. Então, quando reconhecemos que temos um problema e damos visibilidade para a companhia toda, isso começa a incomodar quem tem que incomodar, começa a ter um efeito positivo. Engajar na solução. Outras ideias começam a surgir, pessoas que achavam que não poderiam participar, começam a participar e dar solução. Estou fazendo um curso e tem nessa parte de startup, enfim, muito disso, de trazer pessoas diferentes que, sei lá, não conhecem observabilidade, vamos trazer essa pessoa. São ideias novas, não são ideias viciadas, né? Não são ideias dirigidas, né? Assim. Essa é a ideia da diversidade mesmo. A pessoa tem um olhar diferente para o mesmo problema. E um olhar de problema e um olhar de solução. Então é muito legal. E isso é muito rico, né? Isso aí traz um valor absurdo para a empresa. Bacana. Antes de encerrar, a gente trouxe um presentinho aqui para a Sheina. Que ela fez parte também da jornada, né? Colaborativa. Também, o livro de Jornada da Observabilidade. Essa aqui é uma iniciativa da Jornada Colaborativa. E uma ação bem legal deles é que 100% do royalties eles doam para caridade. A gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo o link do QR Code. Para quem tiver interesse, fazer a compra, vai adquirir muito conteúdo, né? E, além disso, vai estar ajudando bastante gente. Só um complemento da Jornada da Observabilidade, que eu estou muito feliz de ter participado, e não só por ter participado, mas desse livro, porque trouxe muitos profissionais de diversas empresas, com diversas ideias, abordando, não só na teoria, mas trazendo a teoria junto com a prática aqui. Sim. Então, se você quer saber o que está acontecendo aí em grandes empresas, tanto startup, tradicionais, aqui do Brasil, cara, esse livro aqui, e não só o da observabilidade, tem de DevOps, a ideia da jornada colaborativa, ela é sensacional e reforça que o Brasil é um celeiro de grandes profissionais, né? Inclusive tem um de mulheres na TI, que a Sheina é uma das coautoras também dessa iniciativa da jornada. Sheina? Muito obrigada pelo convite, um prazer ter estado aqui essa quase uma hora conversando com vocês. De novo à disposição e muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Agradeço a aula, agradeço aí, certamente aprendi muito. Nossa, né? Vou colocar demais. muita coisa em prática e só gratidão. Obrigado mesmo. Queria fechar também agradecendo aqui a DW pelo espaço de sempre, né? DW. Estúdios DW. Então... Estúdio DW, a gente está na parceria com o DW já há muito tempo. São pessoas do bem, pessoas que atendem a gente assim, de uma forma incrível, né? São super parceiros. Então a gente faz questão de citar e de recomendar essa família aqui, que é top demais. Tá Quiser bom? saber... Ser lindo, né? Bonito. Quiser saber, DW Conteúdo no Google, né? É isso aí. Fechou? Obrigado, Obrigado, gente.
Tchau, tchau. Tchau.